Olá, eu sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Irei falar sobre o arrebatamento. Biblicamente, ele ocorre após a grande tribulação. Iremos ler alguns textos e dentro dos textos iremos analisar a posição em que ele se encontra, o estado, o alerta e como ele foi avisado. E os textos que tratam sobre a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Vamos começar pela profecia, a qual Cristo repete em Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então, o livramento aqui do povo será para aquele que estiver escrito no livro da vida. Isso aqui é a profecia do grande dia, a qual Jesus repete. Mateus 24, vamos ver logo aqui o versículo 13. Já é um aviso aqui do final dos tempos. Olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Neste versículo, notaremos que tem que existir uma perseverança e até o fim. Bom, no versículo 21 já trata da grande tribulação. Pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então aqui nós temos a grande tribulação, onde os escolhidos também estarão nela. Vamos ler o verso 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, os escolhidos estarão na grande tribulação. O arrebatamento aqui ainda não aconteceu. E Cristo alerta. Então, se alguém vos disser, olha, o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Por quê? Porque não será assim, olha, pegar ninguém desapercebido, não. O versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por quê? Porque eles estarão lá, os escolhidos. Prestai atenção. Quem? A quem ele está alertando. Eu vos tenho predito. Portanto, se disserem, olhai, ele está no deserto, não saiais. Ou, olhai, ele está no interior da casa, não acrediteis. Por quê? Porque não será assim dito, ô fulano, olha, ele já veio, onde é que ele está? Está em tal lugar, assim. Não será assim, não. Será assim, ó. Ele se mostrará a todos. O versículo 27 diz, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Logo, nesse texto, nós temos dito que ele se mostrará igual ao relâmpago em todo o céu. Quem é que não vê o relâmpago? Então as pessoas interpretam errado aqui, dizendo que é velocidade da luz, o relâmpago. Não tem nada a ver isso, não. Logo no versículo 29, que já trata da vinda do Filho do Homem, ele já retrata aqui, olha, logo depois da aflição daqueles dias, acontecerá algo depois da aflição. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz,
e as estrelas cairão do firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, quando Jesus vier nas nuvens, está aqui, ó, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Então, se ele vier sobre as nuvens, todos os povos da terra verão, e todas as nações, todas as tribos se lamentarão. Está certíssimo aqui que todo olho verá. Enquanto as pessoas pensam que quando Jesus vier nas nuvens, ninguém vai ver. Ele afirma que quando Jesus vier, ele vem secretamente, ninguém vê, só os salvos, e dali os mortos ressuscitam e ninguém vê nada, e vai embora ali para depois voltar novamente. Então isso é um erro. No verso 37, ele nos dá um exemplo aqui. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como foi o dia de Noé, gente? Entrou na arca e retirou alguns ali, e o restante ficou para morrer. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, gente, eles bebiam, comiam e morreram todos. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão num campo, um é tirado e outro é deixado. Mas o texto aqui não diz que é secreto e que ninguém verá. Isso não existe. Isso é invenção, e que tem uns 200 anos apenas. Foi Margaret, deixa eu me lembrar o nome dela, Margaret MacDonald, no ano de 1830. Foi uma revelação que ela teve, uma visão, e dali se espalhou isso até o dia de hoje. Então, não vale a pena acreditar nisso. Vamos a outra parte também, que é sobre o relâmpago. Lucas 17 e 24. É a mesma coisa. Ó, eles vos dirão, eis ele aqui, ou ele ali. Então ele diz, porque o relâmpago ilumina desde uma extremidade do céu até a outra. Também assim será o Filho do Homem no seu dia. Por quê? Porque será iluminado, e todos verão a luz do relâmpago que será ele. Então, no versículo 27 fala de Noé. No versículo 28 fala de Ló. E o versículo 30 diz que assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que foi que aconteceu com Ló? Ele saiu do Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e consumiu a todos. Foi o que aconteceu no dilúvio, todos morreram. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então, a última semana, a última trombeta, não tem mais nada além disso não, gente. Vamos a um outro texto que está em 1 Coríntios 15, 52. Muita confusão também nesse texto, onde ele está falando aqui, olha, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, nessa parte aqui que diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, as pessoas pensam aqui que significa velocidade do abrir e fechar. Não. A pessoa abrir ou fechar os olhos não é a velocidade. Esse texto aqui não fala de velocidade. Se vocês abrirem o Salmo 121, vocês vão ver, o texto está dizendo, aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar é o quê? O que é que significa? É ficar abrindo e fechando os olhos. O versículo 4 diz que não tosquenejará o guarda de Israel. Sabe o que é isso? Tosquenejar, Deus não tosqueneja, ou seja, ele não se descuida, ele não pisca os olhos
quando nem para dormir, nem fica cochilando, fica despreparado, porque o texto está falando de preparação. Você tem que estar vigilante, preparado, e o soldado não pode estar piscando e abrindo os olhos. Não é a velocidade do piscar de olhos, e sim o tosquenejar, que a pessoa fica aquela partezinha que está cochilando, querendo dormir e não consegue. Então ele está num abrir e fechar de olhos. Então eles olham no momento, no abrir e fechar de olhos, ou seja, esse momento aí seria um descuido. Porque em todas as parábolas, o versículo 5 e 27 de Isaías, ele usa não tosquenejará nem dormirá. Então, tosquenejar é uma coisa e dormir é outra. A pessoa fica piscando os olhos, não está dormindo, nem está completamente despreparado. Então é nesse momento que virá o Senhor, quando estiverem no abrir e fechar de olho, no momento de descuido, que você não estiver nem pensando que ele vai vir, ali ele chegará. É isso que o texto está dizendo. Então, Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses e fala sobre o arrebatamento. Então, surge lá um problema muito sério, onde eles ficaram pensando que Jesus já tinha vindo, tinham dito a eles, Jesus já veio, então eles ficaram perplexos. Então, ele escreve aqui no capítulo 2, versículo 1: Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? É o anticristo. Então, para que ele venha, o apóstolo Paulo está citando aqui claramente que antes dele tem que vir a apostasia e o filho do pecado, o homem do pecado, que é o filho da perdição. Então, sem isso, não haverá arrebatamento. O arrebatamento não é secreto. Todos verão. Então, estão inventando aí, há uns 200 anos que inventam, que Jesus vai vir nas nuvens, invisível, vai vir com trombeta, que a trombeta, quando tocava, era para convocar a todos, se escutava a quilômetros de distância. Então, dizem que vai tocar as trombetas, voz de arcanjo, alarido, para que ninguém escute, fique secreto, sem que a Bíblia diga isso. Não existe isso. Será como os dias de Noé, será como Ló. Tem que achar biblicamente algo que comprove o contrário. Então não existe nenhuma parte na Bíblia que diga que ele veio nas nuvens e ninguém viu e ninguém se lamentou. Se tiver isso, então serão três vindas. Mas o que a Bíblia diz são duas. E ele aniquilará o anticristo com a sua vinda. É isso que o texto diz. Leia o versículo 8 ainda de 2 Tessalonicenses. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então a vinda de Jesus aniquilará. Se a vinda aniquilará o anticristo, ele só virá depois da grande tribulação. Não existe nenhum texto bíblico que expresse isso, que Jesus arrebatará uma vez e depois virá e arrebatará de novo. Não existe isso. Será no momento final. E aqueles dias foram abreviados porque ninguém se salvaria. Então fica aí a mensagem, gente. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz do Senhor.